Nós vamos apresentar um trabalho sobre algoritmos químicos, onde buscamos ajudar os alunos com seus estudos. A apresentação foi feita por David Barbosa, Laura Afonso, Maria Luísa Vargas e Rafael Diniz, estudantes da turma 1002. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado e tecnológico. As formas tradicionais de ensino, baseadas apenas em livros, quadros e giz, já não são suficientes para preparar os alunos para os desafios do século XXI. É preciso repensar como ensinamos e como aprendemos, integrando novas ferramentas e métodos que dialoguem com a realidade digital que nos cerca. Durante muito tempo, a educação seguiu um modelo rígido. O professor fala enquanto o aluno ouve e copia. Hoje, o conhecimento está disponível na palma da mão, em celulares, computadores e na internet. Isso muda o papel do professor, que deixa de ser apenas o transmissor de informações e passa a atuar como mediador, ajudando o aluno a interpretar, selecionar e aplicar o que aprende. Novas metodologias, como a sala de aula invertida, a gamificação e os projetos interdisciplinares, aumentam o engajamento e estimulam o pensamento crítico. Por exemplo, em vez de simplesmente decorar fórmulas químicas, o aluno pode criar experimentos virtuais ou simular reações químicas em plataformas online, transformando o aprendizado em algo prático e interativo. Um exemplo claro dessa transformação é a união entre química e programação. A química sempre trabalhou com dados, cálculos e experimentos, e a programação potencializa esse processo. Softwares de modelagem molecular permitem visualizar estruturas em 3D, prever reações e calcular propriedades químicas com mais precisão. Linguagens como Python possibilita organizar dados experimentais, criar gráficos e até programar simulações. Imagine um estudante que, em vez de calcular manualmente a concentração de uma solução, cria um programa simples que faz esse cálculo automaticamente. Essa integração prepara o aluno para áreas de ponta, como química computacional, nanotecnologia e inteligência artificial, aplicada à ciência. E, ao explorar essa conexão entre ciência e tecnologia, o estudante desenvolve habilidades digitais fundamentais. Não estamos falando apenas de saber usar redes sociais, mas de ter raciocínio lógico, capacidade de análise de dados, resolução de problemas e até noções de segurança da informação. Ao unir química e programação, o aluno também aprende a colaborar à distância, a registrar experimentos em nuvem e até a participar de projetos científicos internacionais. Ferramentas digitais permitem registrar resultados, gerar gráficos, criar simulações e apresentar conclusões de forma visual e impactante, o que amplia as possibilidades de aprendizagem e comunicação científica. Repensar o ensino é muito mais do que adicionar tecnologia à sala de aula. É transformar a forma como aprendemos, tornando-a mais dinâmica, prática e conectada com a realidade. Ao integrar química e programação, não só inovamos no conteúdo, mas desenvolvemos competências essenciais para o mundo moderno. E, ao formar alunos com habilidades digitais sólidas, estamos preparando pessoas que não apenas estudam para passar em provas, mas que estão prontas para atuar de forma criativa e eficiente em um futuro onde a ciência e tecnologia caminham lado a lado. Vivemos em uma era em que tecnologia e conhecimento caminham lado a lado, e a sala de aula precisa refletir essa realidade. Uma das formas mais promissoras de aproximar o ensino da química da vivência tecnológica dos alunos é utilizar a programação de algoritmos como ferramenta pedagógica. Quando o estudante cria um código para resolver um problema químico, ele não apenas aprende o conteúdo da disciplina, mas também exercita o raciocínio lógico e a capacidade de organizar informações. Por exemplo, é possível programar um algoritmo que calcule o pH de uma solução, que simule uma reação química ou que organize dados experimentais coletados em laboratório. Isso transforma a aula em um ambiente de exploração e criação, onde o aluno deixa de ser apenas um receptor de informações e se torna um construtor ativo do próprio conhecimento. Esse tipo de abordagem ajuda também a desenvolver nos estudantes habilidades essenciais para o mundo atual. O mercado de trabalho e a vida em sociedade exigem cada vez mais competências como pensamento crítico, resolução de problemas, análise de dados, criatividade e comunicação clara. Ao trabalhar com algoritmos aplicados à química, o aluno pratica todas essas habilidades de forma integrada
Ele aprende a lidar com erros no código, a buscar soluções e alternativas e a entender que cada resultado precisa ser interpretado de maneira crítica. Assim, o estudante se prepara não para apenas uma prova ou vestibular, mas para lidar com desafios reais, onde o conhecimento científico e tecnológico se complementam. Outro aspecto fundamental dessa integração entre programação e química é o incentivo à autonomia intelectual. Quando o aluno é estimulado a criar soluções por conta própria, ele passa a assumir o protagonismo do próprio aprendizado. Em vez de seguir passo a passo um roteiro pronto, ele é desafiado a pensar, testar, errar e corrigir. Isso gera um sentimento de responsabilidade e autoconfiança, porque o conhecimento não é simplesmente entregue pelo professor, é conquistado pelo estudante. A autonomia intelectual também desperta a curiosidade, fazendo com que o aluno pesquise além do que foi pedido, aprofunde seu entendimento e desenvolva um pensamento científico sólido. Portanto, utilizar a programação de algoritmo no ensino da química não é apenas uma questão de modernizar a aula, é uma estratégia para formar alunos mais preparados para o mundo atual, com habilidades amplas e com capacidade de aprender de forma independente. É um caminho para transformar o ensino em um processo ativo, criativo e conectado com a realidade, formando cidadãos críticos, competentes e capazes de unir ciência e tecnologia para resolver problemas e criar novas soluções para o futuro. Agora que já entendemos o contexto do trabalho, nós vamos apresentar a parte que desenvolvemos com algoritmos. A seguir, vou explicar como cada um deles funciona e de que forma eles ajudam a identificar e classificar diferentes substâncias e propriedades. O primeiro algoritmo se chama classificar pH. Ele solicita ao usuário o valor do pH de uma solução e, com base nesse valor, determina se a solução é ácida, neutra ou básica. Valores menores que 7 indicam acidez. Valor igual a 7 indica neutralidade. E valores maiores que 7 indicam basicidade. O segundo algoritmo é cálculo massa. Ele calcula a massa de uma substância a partir da quantidade de mols e da massa molar. O usuário informa o nome da substância, o número de mols e a massa molar. O algoritmo multiplica os mols pela massa molar e apresenta o resultado em gramas. O terceiro é o identificar solução. Ele utiliza a cor observada ao se adicionar fenolftaleína a uma amostra. Se a solução ficar incolor, ela pode ser ácida ou neutra. Se ficar rosa claro, é levemente básica, e se apresentar rosa intenso, é fortemente básica. O próximo é o estado água. Ele identifica o estado físico da água com base na temperatura informada. Temperaturas abaixo de 0 graus indicam estado sólido. Entre 0 e 100 graus, o estado é líquido. Acima de 100 graus, a água estará no estado gasoso. O tipo ligação classifica a ligação química com base nos elementos participantes. Quando há um metal e um ametal, a ligação é iônica. Quando são dois ametais, é covalente. E quando há apenas metais, a ligação é metálica. Por fim, o classificar óxido determina se um óxido é básico ou ácido, analisando o tipo de elemento que o compõe. Se o elemento for um metal, o óxido é básico. Caso seja um não metal, o óxido é ácido. O algoritmo verificar orgânica identifica se a substância é orgânica ou inorgânica. Se ela contém carbono, é orgânica, e se não, ela é inorgânica. O algoritmo tipo reação verifica o tipo de reação a partir de sua descrição. Se for descrito como união, é uma reação de síntese. Se for descrito como decomposição, é reação de análise. E se não tiver nenhuma dessas descrições, é uma reação de dupla troca. O algoritmo massa molar analisa a massa molar de uma substância com os dados da massa em gramas e a quantidade de mols. O algoritmo concentração gramas-litro calcula a concentração em gramas por litro, dividindo a massa do soluto pelo volume da solução. O algoritmo cálculo de concentração molar tem como objetivo calcular a concentração molar de uma solução com base nos dados fornecidos. O algoritmo rendimento percentual calcula a proporção da massa real em relação à massa teórica, dividindo esses dois valores. A seguir, nós temos as referências bibliográficas usadas para a confecção do nosso trabalho.
Através da elaboração desse projeto, percebemos como o uso dos algoritmos podem tornar a química mais fácil e acessível para todos.